E aí, gente? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades da potenciação e ver alguns exemplos de como a gente utiliza essas propriedades. Se você está interessado, fica aqui. Então vamos começar. Aqui eu coloquei todas as propriedades e a gente vai ver qual que é cada uma delas. A primeira que eu coloquei é a multiplicação de potências com a mesma base. Quando a gente tem duas potências com a mesma base e a gente vai multiplicar as duas, o que acontece? A gente soma os expoentes. Se você quiser, você deixa aqui nos comentários e eu faço um vídeo explicando da onde vem essa propriedade ou da onde vem qualquer uma das propriedades que está aqui, tá? Só você deixar nos comentários e eu faço um vídeo mostrando especificamente da onde vem cada uma dessas propriedades. Voltando. Então aqui, quando a gente tem multiplicação de potências com a mesma base, a gente soma os expoentes, tá? Da mesma forma, eu posso pegar uma potência, quebrar o expoente dela em uma soma e depois transformá-la numa multiplicação de potências. Isso também vale, ok? Vale tanto para um lado quanto para o outro, é uma igualdade, certo? Segunda propriedade que eu coloquei aqui é a divisão de potências de mesma base, ok? Por isso que eu coloquei o A aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo. A base é a mesma, é o mesmo número, ok? E a gente faz o que com os expoentes? A gente subtrai, certo? Lembrando que o A não pode ser zero, né? Porque a gente não pode ter divisão por zero, ok? Então, na hora que a gente divide duas potências com a mesma base, a gente subtrai os expoentes. Da mesma forma, como eu falei, é uma igualdade, então vale para os dois lados. Se eu pegar o expoente de uma potência, transformar numa subtração, eu posso quebrar essa potência numa divisão, ok? Terceira propriedade, potência de potência. Eu tenho uma potência e estou elevando essa potência a um expoente, ok? E o que eu faço nesse caso? Eu multiplico os dois expoentes, certo? Faço uma multiplicação. Da mesma forma, como a gente tem uma igualdade, se a gente pegar uma potência, transformar o expoente dela numa multiplicação, a gente consegue quebrar ela como uma potência de potência, ok? Isso pode funcionar em alguns casos, pode ser útil pra gente. Uma atenção nesse caso aqui. Se a gente tem isso, potência de potência, isso é diferente da gente escrever dessa forma aqui. Nesse caso aqui, eu tenho A elevado a M elevado a N. Nesse caso aqui, o meu expoente é uma potência, M elevado a N, ok? E nesse caso aqui, eu tenho uma potência de potência. Dá diferente essas duas coisas. Vamos fazer um exemplo numérico para a gente entender por que dá diferente. Vamos pegar A igual a 5, o M igual a 2 e o N igual a 3, ok? Vamos ver como que vai dar em cada um dos casos. No primeiro aqui, eu tenho A elevado a M elevado a N, ok? Então, meu A que é 5 elevado a 2 elevado a 3, ok? Aqui, o meu expoente é uma potência, então eu tenho que calcular essa potência para saber qual que é o expoente final. 2 elevado a 3 dá 8, então isso aqui dá 5 elevado a 8, tá? A gente não precisa calcular, que já vai dar pra gente perceber que vai dar diferente do outro, tá? Então eu não vou calcular esse número, mas se você quiser calcular na sua casa, tudo bem. O outro é A elevado a M elevado a N, que a gente viu que é A elevado a M vezes N. Então vai dar o A que é 5 elevado a M vezes N, 2 vezes 3. Então dá 5 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Nesse segundo caso, então, a gente obteve 5 à sexta potência, ok? E aqui, 5 oitava, tá vendo que essas duas coisas são diferentes? Então, prestem bem atenção, quando tem o parênteses, a gente tem potência de potência. Quando não tem, o nosso expoente é uma potência. Muita atenção nesse caso, ok? Quarta propriedade, bem simples. A elevado a 1 é sempre A. Qualquer número que eu pegar, elevar o expoente 1 vai ser sempre ele mesmo, ok? Então, tanto faz o número que você pegar, se você elevar a 1, vai ser ele mesmo. Quinta propriedade, A elevado a 0 é sempre 1. Qualquer número que eu pegar, se eu elevar o expoente 0, o resultado é sempre 1, ok?
De novo, se você quiser saber da onde vem isso daqui, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando da onde vem essa propriedade, por que todo número elevado a zero dá 1. Vamos para o próximo. Na sexta propriedade, a gente tem 1 elevado a m igual a 1. Então, se eu pegar o 1 como base e levar a qualquer número, eu vou obter o próprio 1, ok? Então, tanto faz o meu expoente. Pode ser 1 milhão. 1 elevado a 1 milhão vai ser 1, ok? Sétima propriedade. Essa propriedade é a propriedade distributiva, ok? Lembra que você já viu propriedade distributiva da multiplicação? A gente tem para a potenciação também. Ela funciona de duas formas. A primeira, se eu tiver uma multiplicação, bases diferentes, números diferentes, elevado a uma potência, um expoente, eu distribuo esse expoente para cada uma das bases. Então, se eu tenho a vezes b elevado a m, eu vou distribuir o meu expoente para o a e para o b. Então, vai ficar a elevado a m vezes b elevado a m. O mesmo acontece aqui nesse caso, propriedade 8. Na divisão, se eu tiver também uma divisão de bases diferentes, né, elevado a um mesmo expoente, eu vou distribuir o meu expoente para cada uma dessas bases. Vai ficar a elevado a m sobre b elevado a m, dividido por b elevado a m. Lembrando que aqui o b não pode ser zero também, não existe divisão por zero, ok? Agora vamos ver como que funcionam essas propriedades, como que a gente usa essas propriedades para resolver um exercício. Eu vou colocar um exercício aqui e a gente vai resolver junto, vendo qual propriedade a gente vai usar. Então vamos lá. Eu coloquei esse exemplo aqui, é uma expressão cheia de contas para a gente fazer com potências de mesma base, ok? A gente vai usar essas propriedades para a gente poder resolver, ok? Então vamos achar o valor numérico dessa expressãozinha. Primeiro, o que a gente vai fazer? Aqui em cima, o que a gente pode usar? A gente tem multiplicação e divisão. Vamos fazer primeiro a multiplicação. Na multiplicação, a gente viu pela propriedade 1 que a gente tem que somar os expoentes, ok? Então, a gente vai ficar com 6 elevado a 3 mais 4. 6 elevado a 7, dividido por 6 ao quadrado sobre... Agora, embaixo eu tenho primeira divisão e a gente viu que na propriedade 2 a gente subtrai os expoentes. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer 6 elevado a 8 menos 5. Então 6 elevado a 3 vezes 6, ok? Então o que a gente fez? Daqui para cá a gente usou a propriedade 1, ok? Bonitinha ali. E daqui pra cá, então daqui pra cá, a gente usou a propriedade 2, certo? Vamos fazer agora o próximo. Aqui a gente tem divisão, certo? Propriedade 2 de novo. 6 elevado a 7 dividido por 6 ao quadrado, eu faço a subtração dos expoentes. Então fica 6 elevado a 7 menos 2, que é 5. E embaixo eu tenho multiplicação. De novo, aqui na multiplicação eu somo os expoentes. Só que tem um detalhe, aqui eu não tenho nada. Mas a gente tem essa propriedade 4 que diz que quando a gente não tem nada, na verdade é 1, né? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então aqui o nosso expoente é 1, ok? Então aqui a gente está usando a propriedade 4 e a propriedade 1, certo? Então, a gente vai somar 3 com 1, o que está escondido aqui é 1, vai ficar 6 elevado a 4. Então, quais propriedades a gente usou? Daqui para cá, a gente usou a propriedade 2 de novo, e daqui para cá, a gente usou a 4 e a 1, certo? Próximo, eu tenho 6 à quinta sobre 6 à quarta. É essa propriedade aqui, certo? Propriedade 2. Porque quando eu tenho fração, eu também tenho divisão, certo? Uma fração é sempre uma divisão do numerador pelo denominador. Então aqui vai ficar 6 elevado a 5 menos 4, ou seja, 6 elevado a 1, que eu posso escrever só 6, né, pela propriedade 4. E essa é a resposta, ok? Esse é o valor numérico dessa expressãozinha. Então a gente usou a propriedade 1, propriedade 2, propriedade 4 para resolver. Ok?
Agora eu coloquei um outro exercício aqui, é outra expressãozinha numérica, e a gente vai usar de novo as propriedades para a gente poder achar o valor numérico dessa expressão, ok? Vamos começar aqui em cima, nessa parte aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 0, ok? Eu posso tanto multiplicar 2 por 3 e depois elevar a 0, quanto já fazer a nossa distributiva, usar a propriedade 7. Eu vou usar a propriedade 7 só porque eu quero usar ela, tá? Mas se você quiser multiplicar e depois elevar a 0, vai dar no mesmo. Então a gente vai ficar com 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0, dividido por 1 elevado a 8. E aqui embaixo a gente já pode calcular isso daqui, tá? Aqui é 4 dividido por 2 é normal, tá? Não tem nenhuma propriedade que a gente precise usar, mas se a gente quiser transformar o 4 em 2 ao quadrado e fazer a divisão, vai dar no mesmo, tá? Mas 4 por 2 dá 2, certo? Aí a gente vai continuar resolvendo aqui em cima. Todos esses números que estão elevados a 0 dá 1, né? Por causa dessa propriedade 5. Então a gente usou a 7 para a gente poder separar, né? Tirar esse parênteses aqui. E agora a gente vai usar a 5 para achar o valor dessas potências com expoente 0, que dá 1. E essa potência aqui, com base em 1, ela vai dar 1 também, porque 1 elevado a qualquer número dá 1, certo? Então eu vou trocar todas essas potências aqui de cima por 1. Agora, o que eu tenho? Em cima eu tenho 1 vezes 1 dividido por 1, que dá 1, né? 1 vezes 1 dá 1, 1 dividido por 1 dá 1. Embaixo eu tenho 2 e eu estou elevando ao quadrado. Aí, por essa propriedade aqui que a gente viu, propriedade 8, que a gente tem uma fração, ou seja, uma divisão elevada a um expoente, a gente pode fazer o quê? Distribuir o nosso expoente para cada um dos números, né? Para o numerador e para o denominador. Então vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ok? Volta ali. E aqui, calculando, fica 1 quarto. E esse é o resultado, esse é o valor numérico dessa expressão que a gente tinha. Então a gente usou a propriedade 7 para a gente poder distribuir aqui o expoente. A gente usou a propriedade 5 para transformar essas potências com expoente 0 em 1. E a gente usou a propriedade 6 para transformar essa potência com base 1 em 1 também. E depois a gente usou a propriedade 8 para a gente poder distribuir o nosso expoente, ok? E a gente obteve esse valor numérico para a nossa expressão, ok? Tudo bem? E essa foi a nossa aula sobre propriedades da potenciação. Nessa aula, eu não falei sobre potências com expoente fracionário e nem sobre potências com expoente negativo. Se você tem interesse em ver essas outras duas propriedades, deixa aqui nos comentários pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e lembre-se, a gente tá junto.